Olá, oitavo ano, professor Esquilaci, tudo bem? Estamos aqui hoje para a correção do vídeo da correção da atividade que eu passei na semana anterior, né, relacionado ao tempo de 23 de agosto até 3 de setembro. Tá? Então nós temos aqui, são 4 perguntas que eu fiz, né, facinhas de serem respondidas, é só ter lido o texto que você responde claramente. Eu marquei aqui para facilitar o entendimento. Tá? Então, essa atividade é sobre os impactos que a geração de energia tem no meio ambiente, né? Impacto ambiental. Então, a primeira pergunta já está aí. Qual é o impacto ambiental das usinas hidrelétricas, né? Aquelas usinas que produzem energia elétrica a partir do movimento da água, né? Fazendo a turbina girar e levando eletricidade para todos os cantos. Então, lembrando que essas atividades você responde no seu caderno, você tira a foto e envia lá para o GSA, né? O Google Sala de Aula, onde fica fácil registrar o que você fez, entregou o material e aí todo mundo tem acesso. Então vamos lá, primeira pergunta, então, qual é o impacto ambiental das usinas hidrelétricas? Então eu marquei aqui, né? As usinas hidrelétricas fornecem um exemplo disso, né? Um exemplo do impacto ambiental, né? Então, para que a água possa ser acumulada em um enorme reservatório, que é onde fica, né? Como funciona a usina hidrelétrica, e de onde ela é encaminhada para as turbinas, então geralmente é preciso alagar uma grande área. Então, nesse processo, ocorre a destruição massiva, né, uma destruição muito grande da flora e da fauna, que então, né, estão presentes nessa região alagada. Isso reduz a biodiversidade local e vai liberar gases de efeito estufa na atmosfera. Então, com a alteração do fluxo dos corpos d'água da região, as comunidades aquáticas elas podem sofrer impactos que se estendem muito além da área alagada, quer dizer, além da área alagada, outras áreas vão sofrer com este alagamento. E também aqui, se a área for habitada por pessoas, as comunidades elas devem ser realocadas, quer dizer, já teve casos de que foram construídas cidades novas porque essa área alagada ia cobrir cidades. Então elas foram realocadas. Realocadas é trocadas de lugar. E isso nem sempre é feito preservando o modo de vida ou respeitando as tradições culturais dessas pessoas. Simplesmente elas mudam de lugar e pronto. Então tá aí. Você tem aí embaixo uma imagem, né? O rio Xingu, em Altamira, no Pará, em 2012, que é a imagem A, e em 2018, que é a imagem B, né? Aí já foi alagado toda essa região aí, tá? Então esse é um impacto muito grande da usina hidrelétrica. A segunda pergunta é: nas usinas termoelétricas, quais os impactos causados pelos combustíveis fósseis e pela biomassa? Então nós temos duas possibilidades: o uso dos combustíveis fósseis e da biomassa. Então vamos lá, continuando aqui embaixo. Ó. No caso das usinas termoelétricas, os impactos ambientais mais evidentes dizem respeito à grande produção de poluentes atmosféricos durante a combustão. Esse problema é especialmente grave nas usinas que utilizam combustíveis fósseis. Ao queimar gás natural ou carvão mineral, que são combustíveis fósseis, eles são lançados na atmosfera gás carbônico e outros gases do efeito estufa, que são oriundos de materiais que estavam estocados no subsolo há milhões de anos, como o carvão e o gás natural. Então, você tem uma imagem aí de uma usina termoelétrica a carvão mineral, lá da Alemanha, uma foto de 2016. Agora aqui em cima. Agora, nas termoelétricas que empregam biomassa, o combustível tem parte de sua origem no próprio gás carbônico atmosférico. As plantas, como a cana-de-açúcar, que retiram esse gás da atmosfera para produzir biomassa, por exemplo. Então, dessa forma, ao serem queimadas, eles vão devolver à atmosfera o gás carbônico que a planta havia capturado durante a fotossíntese. E outra coisa é que a produção de biomassa em grande escala
ela estimula o desmatamento, porque são necessárias áreas muito grandes. Então, é uma ação que, além de prejudicar a biodiversidade, contribui também para o aquecimento global. E também, nesses casos, né, dessas grandes plantações, no caso aqui citado, cana-de-açúcar, é comum também o emprego de mão de obra mal remunerada e com condições precárias do trabalho. No Brasil, o agronegócio, apesar de render bilhões e bilhões para quem está envolvido, né, os chefões, né, o agronegócio é o setor da economia que mais recruta pessoas para trabalhar em regime semelhante aos de escravidão. Então, são salários muito pequenos para um trabalho muito pesado. Então, com o desenvolvimento tecnológico também, a automatização dessa produção, o que é isso? É o uso de máquinas para realizar boa parte das tarefas. Então, além de não pagar bem, às vezes até vai gerar o desemprego no campo e vai favorecer a concentração de renda, aumentando desigualdades sociais. Tá? Então, esse é um grande impacto das usinas termoelétricas, tanto para combustíveis fósseis como para biomassa. A terceira pergunta: quais são os impactos causados pelas usinas eólicas, solares e nucleares? Então vamos lá, que eu marquei também. Está aqui. As usinas eólicas, aquelas que é a base de vento, eólica é vento, são essas turbinas aqui, né? Então, as turbinas eólicas, elas provocam a morte de aves na região, quando elas colidem com as pás em movimento. Essas pás, elas são gigantescas, são muito grandes, eu já vi de perto. É muito impressionante. Então, o funcionamento desses equipamentos, ele também produz uma poluição sonora, o que afeta principalmente animais da região mais próxima de onde essa usina está instalada. Tá? Quanto às usinas solares, que na imagem de baixo, os impactos ambientais são basicamente de dois tipos. O eventual desmatamento da região onde será instalada, porque também precisa de uma área muito grande, e o ciclo de vida dos materiais que são empregados na fabricação desses componentes. Os painéis solares fotovoltaicos atuais, eles têm vida útil de aproximadamente 30 anos e são feitos basicamente de vidro e alumínio, materiais seguros e recicláveis. Mas também esses dispositivos contam também com outros componentes feitos de cobre e zinco e outros materiais que são potencialmente tóxicos ao ambiente. Então, com o aumento da popularidade dessa tecnologia, a quantidade desses resíduos produzidos em um futuro não tão distante pode tornar-se um problema ambiental, tá? Pelo fato de serem tóxicos alguns deles. Agora, as usinas nucleares, né, ele é considerado de baixa emissão. Por quê? Pois não há produção direta de gases do efeito estufa. Mas, apesar disso, elas produzem a chamada poluição térmica. Por quê? Para resfriar as torres que ocorrem, onde ocorrem, né, as reações nucleares, é necessário empregar uma grande quantidade de água. Por isso, essas usinas são geralmente instaladas próximas aos mares ou rios, e isso vai causar um aumento da temperatura próximo ao local onde é despejada. Isso pode parecer um problema pequeno, mas esse aumento da temperatura, né, na água, ele vai reduzir a quantidade de gás oxigênio que está dissolvido nessa água e vai afetar diversos animais aquáticos. Alguns estudos demonstraram existir relação entre a poluição térmica e a morte de corais, o que traz um impacto para as cadeias alimentares aquáticas. Né? Você afeta os corais, acaba afetando outros seres também. Os principais problemas relacionados às usinas nucleares, porém, são os riscos de acidente e a destinação desses resíduos, isso é, desse material radioativo que não tem mais serventia. Então, acidentes em usinas nucleares, elas podem ser extremamente devastadores, pois o material radioativo ele é nocivo a todos os seres vivos, podendo causar danos ao material genético das pessoas, dos seres vivos, né, e também levar à morte. E essas partículas radioativas, elas podem ainda ser espalhadas pelo vento, ampliando a área contaminada e tornando-a imprópria para a ocupação humana e nociva a todos os organismos presentes nela.
Você tem aqui uma imagem de um acidente que teve numa usina nuclear no Japão em 11 de março de 2011. Então, é a central nuclear de Fukushima. Ela foi atingida por um tsunami e, com isso, os reatores nucleares derreteram e liberaram no ambiente grandes quantidades de material radioativo. Dezenas de pessoas tiveram que se abandonar suas residências e não voltar. Ficou um lugar ali que as pessoas não podem acessar devido à radiação que tem até hoje e vai durar por muito tempo ainda. E a última pergunta, ele pede para você citar, 10 hábitos para o consumo consciente que você pode fazer na sua casa para reduzir a conta de energia elétrica. Então, na verdade, gente, a gente está vivendo um problema seríssimo de aumento de preço de tudo. Então, você precisa reduzir os gastos. Então, aqui você tem pelo menos 3 dicas de cada de alguns dos aparelhos que você tem em casa. Como você pode fazer para reduzir o consumo da energia elétrica e com isso baratear a sua conta de energia, porque existem maneiras, Então, por exemplo, o chuveiro elétrico, você pode evitar banhos demorados, mais demorados que o necessário. Você pode usar o chuveiro na posição verão, sempre que possível, Sai do frio, vai para o verão, E limpar aqueles buraquinhos por onde a água sai, porque às vezes fica entupido aquilo, a água demora para sair, e aí o banho fica mais demorado. Outro exemplo, a geladeira, Você tem que manter a geladeira em um local ventilado e longe de fonte de calor. A geladeira não pode tomar sol, tá? Ixi, começou o barulho. Vou falar mais perto aqui. Então, a geladeira é um local ventilado e longe de fonte de calor, Como, por exemplo, o fogão. Evitar de ficar abrindo a geladeira várias vezes para manter ela aberta ou mantê-la aberta por muito tempo. Isso faz o frio sair de dentro. Quando você fecha, ela volta a funcionar e demora para entrar naquele equilíbrio de novo. E verificar periodicamente se essas borrachas da vedação estão impedindo a saída do ar, aquela borracha que fica em volta da porta, tá? Outra maneira é as lâmpadas. Você pode evitar manter lâmpadas acesas durante o dia, por exemplo, aproveitando a iluminação natural. Você pode apagar a luz quando não houver ninguém no cômodo, Quer dizer, saiu do lugar, apaga a luz. E colocar também lâmpadas incandescentes, trocar as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes ou as de LED, que elas são muito mais econômicas. Tem também depois a televisão, evitar deixar a TV ligada quando não tiver ninguém assistindo e dar preferência a modelos de TV mais recentes, que são mais econômicos, Então, se você tiver a possibilidade, se você for trocar a TV, tomar todo esse cuidado. O ferro de passar roupa, acumule várias peças de roupa para passar de uma vez, para não ficar ligando o ferro várias vezes. Passe primeiro as roupas que exigem temperaturas menores, deixando por último as peças de jeans e linho, por exemplo. Tá? A máquina de lavar roupa, procure usar a máquina com sua capacidade total, evitando lavar pequenas quantidades. E limpe periodicamente o filtro da máquina, para não forçar também. E no caso do ar-condicionado, mantenha janelas e portas fechadas quando ele estiver ligado. Limpe periodicamente o filtro de ar, que ele começa a acumular poeira ali e não trabalha 100%, e manter o aparelho ligado, e não mantenha o aparelho ligado quando o cômodo ficar vazio por muito tempo. Tá? É isso, gente. Então, agora já está na próxima semana, vocês já vão receber o novo material para as próximas atividades, ok? Então é isso, um abraço para vocês. Vamos parar por aqui porque esse barulho é infernal e senão vocês não vão mais conseguir me ouvir. Mas a gente fez o que tinha que ter feito, tá bom? Um abraço e até mais.